Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. É um privilégio para mim poder estar aqui nessa noite, compartilhando um pouco da porção da palavra do Senhor nesta noite, mas também uma grande responsabilidade. Por isso, minha oração é para que o Senhor me conduza, me guarde, me proteja sob a sua graça e misericórdia e dê aos irmãos entendimento para que possamos juntos compreender a porção do Senhor que será tratada nesta noite. Convido os irmãos que abram, por favor, as suas Bíblias. Deixa eu me arrumar aqui, que eu estou me sentindo... Obrigado. Que os irmãos abram suas Bíblias, por favor, no Salmo de número 19. E acompanhem a leitura que eu farei de todo este Salmo. Salmo 19, Salmo de Davi, que nos diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei repreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Convido que os irmãos acompanhem uma oração que eu farei nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, Deus eterno e bondoso, louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor. A sua palavra está aqui aberta, foi lida por mim e pelo teu povo. Agora eu clamo, Senhor, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor me use na transmissão da mensagem que o Senhor já a mim comunicou e que eu não seja de forma alguma empecilho para que meus irmãos recebam a porção da tua palavra. Tenha misericórdia deles, tenha misericórdia de mim, use-me, ó Deus, e também seja, Pai, com cada um dos meus irmãos, que a mente deles, o coração esteja aberto, sejam como terra fértil para receber e fazer a sua palavra frutificar na vida de cada um. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Herman Bavinck, um reformador holandês, disse uma frase muito interessante. Ele disse que somente Deus pode conhecer a si mesmo e somente Deus pode tornar-se conhecido a nós. E aí nós conhecemos Ele e podemos então nos relacionar com Ele. Então isso começa e parte do próprio Senhor revelar-se a nós. Por sua vez, John MacArthur, pastor, também disse que o Salmo 19, essa porção que nós lemos aqui, é a porção da Bíblia mais concisa, mais sucinta, que trata sobre a soberania, na verdade, sobre a suficiência das Escrituras. Essa porção também nos diz o que a palavra é e o que ela faz em nossas vidas. Muito importante entendermos isso. Embora eu tenha lido todo o Salmo 19, eu vou me proponho aqui nessa noite a apresentar somente os versículos 7, 8 e 9 desse texto. Mas para que possamos entender o contexto no qual esse salmo está inserido, que possamos tirar maior proveito e compreensão,
é importante que nós acompanhemos ou entendamos qual que é a estrutura desse salmo. Olhe para a sua Bíblia. O salmo de número 19, dos versos 1 a 6, ele trata do que chamamos de revelação geral. São palavras ditas sobre a criação, palavras que comunicam sobre Deus. Do verso 7 ao verso 11, é o que nós chamamos de revelação especial. São palavras provenientes do próprio Deus para a nossa instrução. Do verso 12 ao verso do 14, é o que nós podemos chamar aqui de resposta humana. São palavras oriundas do homem comunicando aqui sobre Deus. Mas eu vou continuar ainda comendo aqui pelas beiradas, para que nós possamos chegar, então, no ápice em momento oportuno. Vamos ler de novamente o verso, eu vou ler rapidamente, dos versos 1 a 4. Olhe na sua Bíblia. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia obras de suas mãos, um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há linguagem, não há palavras, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Criação é sinônimo de revelação. Vou repetir. Criação é sinônimo de revelação. Lá no Éden, antes do pecado entrar no mundo, essa obra maravilhosa, feita pelo próprio Deus, que chamamos de natureza, tinha a capacidade total de comunicar sobre a grandeza de Deus, sobre o ser de Deus, inclusive sobre a salvação para nós. Com a entrada do pecado no mundo, essa obra linda e maravilhosa perdeu a eloquência de falar sobre toda a obra de Deus, inclusive da salvação. Ao passo que o homem também, com a entrada do pecado afetando o homem perdeu o seu discernimento espiritual de olhar para esta obra, que agora também já está caída, e dela em compreender isso. Isso é muito claro para nós, que quando nós estamos viajando, ou contemplamos uma montanha, ou a praia, a gente olha e fala, uau, que lindo, Deus fez. Mas geralmente nós paramos por aí. Nosso coração, o nosso raciocínio, porque é a isso que hoje isso se limita. A obra, sim, até os dias de hoje, continua revelando os aspectos de Deus. A criação fala sobre a natureza de Deus, por isso todo homem é indesculpável. Mas sobre o plano perfeito, completo da obra redentiva de Cristo, a natureza já não tem mais este poder, essa capacidade completa. E por que é importante saber disso? Olha a estrutura do texto. No começo ele fala da obra da criação. E essa obra, eu estou dizendo agora, que ela não é mais suficiente para comunicar todos os aspectos que o homem precisa aprender sobre Deus. E aí nós chegamos na segunda parte da estrutura, que tem a ver com a palavra de Deus. Se eu perguntasse para os irmãos, o que é a palavra de Deus? O que é a Bíblia? Não é o que é para você, é o que ela é de fato. O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra inerrante de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. É um texto no qual não há erro. A Bíblia tem origem divina. Todo cristão concorda necessariamente com isso? Infelizmente, não. Nós sabemos que a Bíblia se chegou até o ano de 2025, o ano que estamos agora, é porque homens do passado, homens inspirados por Deus, anotaram aquelas cartas, tudo isso foi compilado no que hoje nós temos aqui como a Bíblia, a palavra inerrante. Não há erro na Bíblia. Ai daquele que traduziu alguma coisa, que criou uma versão que não condiz. Mas a palavra do Senhor que nós temos em mãos é a palavra divina, inerrante, que atesta de Deus. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos aí muitos teólogos liberais que dizem, que defendem a ideia de que a Bíblia não é tão inerrante assim, que ela não tem a sua origem tão divina assim, não é bem assim, alguns dizem. Já ouvimos mais recentemente outros dizerem que a Bíblia precisava ser atualizada, o que é um absurdo, E aí você pode pensar, bom, então Deus nos deu a Bíblia está na nossa mão, tem dois grupos, um que acha que
ela é divina, aqueles que acham que ela não é divina, eu faço parte daqueles que acham que ela é divina, então está tudo certo comigo. Será que é isso mesmo? Será que estaria? Nos dias de hoje, nós temos visto que muitos líderes de igreja estão embasando a sua estratégia de evangelismo, a sua estratégia de crescimento, a estratégia para que tenha maior número de membros, em práticas ou baseada na psicologia, ou baseada em alguma prática empresarial. Eu não estou aqui dizendo que olhar para fora e pegar alguma prática que funciona seja algo ruim ou que seja errado por natureza. Não é tão assim. Mas naquilo que tange a obra da igreja, o trabalho espiritual, a primazia está na palavra de Deus. É ela que nós observamos, é dali que aprendemos, os planos, os desdobramentos partem a partir da palavra. Mas talvez você esteja dizendo para mim assim, mas eu não faço parte do grupo dos liberais, eu não sou líder de igreja, então está tudo certo. Mas aquilo que cabe a cada um de nós, como que você está estruturando a sua vida? Em que você está estruturando a sua vida? Qual é a base que você usa para definir as questões do seu casamento? Qual é a base que você utiliza para escolher qual é o curso que você vai fazer na faculdade? O sonho que você tem para o seu filho, para a sua filha, a criação dos seus filhos, está tomando por base o quê? Talvez, novamente, psicologia ou qualquer outra filosofia humana? Essa é a pergunta. Será que a Bíblia é suficiente para aconselhar você e sua família, que se diz cristão, não liberal, que crê na divindade do Evangelho? Lá não precisa abrir, mas em 2 Timóteo 3,16, nos diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia não é apenas inspirada e divina, mas ela também é suficiente e possui todas as respostas. E aí, meus irmãos, por isso que a minha proposta aqui nessa noite é trazer esse sermão com o título A Autoridade e a Suficiência das Escrituras, que está, como eu disse no começo, mais embasada, mais focada nos versos 7, 8 e 9, que eu vou ler novamente. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Para facilitar a didática aqui, e até para ajudar você que porventura esteja anotando, nota que nesses versículos, ele está composto por títulos, atributos e benefícios. Títulos, atributos e benefícios. E eu identifiquei aqui 6 títulos, 6 atributos e 6 benefícios. Então, eu dividi esse sermão em 6 partes. Não será tão longo assim, mas são 6 partes, eu vou narrando cada uma delas para a gente poder compreender e olhar calmamente ao longo do caminho aqui. O primeiro conjunto de título, atributo e benefício está no verso 7a. Observe a sua Bíblia. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Qual que é o título aqui? A lei do Senhor. Ele chama a palavra de lei do Senhor, referindo-se às Escrituras como um conjunto de orientações e princípios que servem como guia para a nossa vida cristã e para a nossa conduta. Elas fornecem instruções para vivermos de acordo com a vontade de Deus e funcionam como um manual para que nós possamos conduzir a nossa jornada. E qual que é o atributo ligado a este título? A lei do Senhor é perfeita. E perfeito aqui não é o contrário de imperfeito. Sim, a Bíblia ela é perfeita. A Bíblia não tem erros, não tem pecado na Bíblia. Mas não é somente isso. Ele diz que ela é
completa, perfeitamente suficiente, abrangendo todos os aspectos e detalhes de nossa vida. Tá, eu entendi que ela é a lei, eu entendi que ela é perfeita, mas qual é o benefício que ela traz para mim? Para você, para o leitor? A lei restaura a alma. No original, o termo indica que a lei de Deus tem o poder de transformar profundamente o nosso ser interior, trazendo renovação para a alma, o que remete à ideia de salvação. Lá em Romanos 1,16 nos diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. O que entendemos aqui? Não existe salvação sem a fé na palavra do Senhor. Lemos o Evangelho, por ele somos tocados, transformados, então alinhamos nosso caminho e passamos a crer naquele que tudo fez. E aí eu paro para a gente pensar numa implicação prática aqui. De fato, nós cremos que a leitura do Evangelho, nós cremos que o ouvir da palavra transforma a vida? Eu queria ver alguma reação. De fato, nós cremos nisso? Talvez nem tanto, né? Vocês são muito caladinhos. Mas nós de fato, amém. Eu creio nisso. Não há dúvida, meus irmãos. Tem aspectos fundamentais da fé que a gente não pensa. A leitura da palavra transforma vidas. E me permita contar uma história aqui que foi contada pelo pastor John MacArthur. Ele conta que certa vez recebeu uma ligação, uma pessoa que ele não conhecia, e pediu para ser atendido por ele. Então ele marcou com aquele homem domingo, um pouco antes do culto. Aquele homem chegou lá no dia, na hora marcada, disse: prazer, meu nome é Steve, e já foi dizendo: olha, a minha vida está um caos. A minha vida está terrivelmente atribulada. O pastor olhou para ele e disse: ok, conte-me mais sobre isso. Ele falou: olha, eu nunca entrei numa igreja antes. Eu não frequento uma igreja. Mas, assim, eu tenho vindo aqui na sua igreja, tem mais ou menos umas 4 semanas, e essa é a primeira vez que eu venho aqui, e eu tenho ouvido sobre ser entregue a Satanás, que está lá em 1 Timóteo. E eu sei que você está falando de mim. Eu sinto uma culpa muito grande no meu coração. Aí o pastor ficou olhando para ele e falou assim: olha, eu sou médico, eu exerço a minha profissão fazendo abortos. Mesmo que uma mulher não tenha uma razão para abortar um filho, eu dou uma boa razão para ela, só para ganhar o dinheiro dela. A clínica que eu trabalho, ela faturou mais de 9 milhões de dólares ano passado, somente realizando abortos. E eu sinto no meu coração que eu terei problemas sérios diante de Deus. Mas ele continuou: olha, mas não é só isso não. Eu sou judeu, eu não creio no cristianismo, eu não creio em nada disso que você prega. Eu abandonei a minha esposa, casei com uma segunda esposa, eu já abandonei a minha segunda esposa, e atualmente vivo com a minha namorada e eu nem gosto dela. Não gosto dela, mas eu não tenho coragem de voltar com a minha segunda esposa. E eu me sinto muito culpado. Aí ele falou assim: mas tem mais coisas ainda. Eu estou passando por sérios problemas financeiros e passo com um psiquiatra há mais de um ano. E aquele homem, já cansado de se ouvir contando de suas próprias mazelas, falou assim: você pode me ajudar? Aí o pastor, claro que sentindo um pouco do pesar daquela conversa, olhou para ele e falou assim: acho que a resposta todos nós daríamos: não, eu não posso te ajudar. Eu não posso te ajudar. Cristo pode te ajudar. Aí ele falou assim: mas eu não creio em Cristo, eu sou judeu. Aí o pastor continuou: então, você não tem esperança nenhuma de solução dos seus problemas. Mas àquela altura, aquele homem estava tão desesperado, que ele já estava topando, entenda as aspas bem grandes, qualquer ajuda, porque ele já havia tentado muita coisa. O pastor levantou-se, pegou uma Bíblia, deu na mão dele e falou assim: eu gostaria que você voltasse para sua casa e lesse
o livro de João quantas vezes fosse necessário, até você compreender quem é Jesus e o que ele fez. Aquele homem pegou a Bíblia, meio, talvez, decepcionado, porque ele esperava talvez um outro desfecho, e foi embora para casa. E aí eu fico pensando, será que eu faria isso? Será que você faria isso? Eu acho, refletindo sobre mim, eu acho que eu ia dar para ele link de pregações, ia pegar ali 1, 2 livros de apoio e dar para ele também, já ia marcar uma meia dúzia de sessão de aconselhamento. Mas o que o pastor fez? Deu a Bíblia na mão dele e pediu para ele ler. Ele não está dizendo, ele não escreveu nenhuma tese falando que dar livro de apoio é problema. Ele não escreveu nenhuma tese dizendo que aconselhamento é errado. Não é isso. Foi a atitude que, movido pelo Espírito Santo, ele fez naquele momento. E tem uma explicação simples para isso. O pastor John MacArthur sabia que você não defende um leão, você não protege um leão. Você tira ele da jaula e deixa que ele mesmo, ele é o rei da selva, ele se protege. Da mesma coisa o Evangelho. Ele sabe que a fé vem do ouvir a palavra, o Espírito Santo age através da leitura da palavra, Deus se faz presente quando a Bíblia é lida, nós vamos falar mais disso. Ele sabia disso, ele cria nisso, e ele agiu ali como quem cria nessas verdades. E aquele homem foi embora. Então isso me faz muito pensar, quanto muitas vezes nós dizemos que cremos, mas de fato nossas ações apontam para outros caminhos. Bom, isso nos leva ao segundo conjunto de título, atributo e benefício. Verso 7b. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Título aqui, testemunho do Senhor. Esse é um testemunho dado a nós pelo próprio Senhor. Ele concede sabedoria ao ignorante de conhecimento, mas essa ideia não consiste apenas em orientações de como viver, mas também em uma revelação sobre o próprio Deus. A Bíblia é a forma especial pela qual Deus se revela à humanidade, mostrando quem Ele é. E sem essa revelação, o homem jamais seria capaz de conhecer a Deus por conta própria. Por isso eu comecei dizendo aquela frase no começo de Bavinck. Somente Deus conhece a si mesmo e somente Ele se dá a conhecer a nós. Temos diante de nós os testemunhos do Senhor, como ele diz aqui nessa parte 7b. Queremos conhecer mais do Senhor? Devemos ler a sua palavra. O atributo ligado a este título, esse testemunho, ele é verdadeiro e digno de confiança. Vivemos, meus irmãos, num mundo onde a verdade foi tornada relativa. A sociedade tem preferido preterir a verdade em favor da mentira. Mas a palavra do Senhor, ela é eterna, ela tem credibilidade. A palavra de Deus continua sendo uma base segura em que podemos nos apoiar. A gente não pode esquecer que vivemos em dias onde aqueles textos mais conhecidos e interpretados estão sendo reinterpretados. E eu posso citar várias áreas. A Constituição do país tem sido reinterpretada. A medicina tem dito que alimentos que você não podia comer, agora você pode comer. Aquele outro vilão agora foi tornado mocinho, e assim vai. Criação de filhos, antigamente era assim, agora pai, mãe, vovó, aquilo não vale mais, a sociedade mudou. Temos agora novas práticas. E para a nossa vida e questões fundamentais, em que nos apoiaremos? Estamos colocando a nossa casa, construindo sobre um prédio, que amanhã vamos descobrir que a estrutura não é mais verdadeira? Falávamos hoje pela manhã na sala dos jovens, como fica a cabeça de uma pessoa que descobre que toda a sua vida dogmática, aquilo que ele aprendeu, de repente, não é mais? A palavra do Senhor é eterna. Esse testemunho é verdadeiro e ele é digno de confiança. E qual que é o benefício? Ele capacita o simples e sem instrução. A palavra que está aqui no verso 7, na parte B, a última, não é simples, é simplicis.
Esse é o ignorante de conhecimento. Se fôssemos colocar na palavra simplória, seria o tido como bocó, aquele que não conhece nada. Quantos de nós não conhecem homens, mulheres, senhores, jovens, que não têm muita informação de ciências da vida, não conhecem sobre artes, não têm currículo acadêmico, mas quando você fala sobre questões da vida, aquela pessoa abre a boca e sai o quê? Sabedoria. E ela não fala somente porque ela viveu aquilo. A palavra fala que o jovem muitas vezes é mais sábio que o idoso porque observa a palavra do Senhor. O idoso não é sábio simplesmente porque é idoso. O jovem não é imaturo simplesmente pelo fato de ser jovem. Mas todos nós somos instruídos pela palavra. E quando dela aconselhamos para outrem, Cristo é visto. Há notado em nós, é possível de ser notado em nós, sabedoria provinda do alto. Deseja adquirir esse conhecimento, meus irmãos? Leia a palavra do Senhor. As questões da vida que precisamos saber são tratadas nesse livro. Terceiro conjunto de título, atributo e benefício, parte 8a. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Título aqui, preceitos. Aqui o salmista se refere às doutrinas. Então a Bíblia contém as doutrinas acerca do Senhor. Tudo aquilo que Deus queria comunicar a nós foi colocada em sua palavra. E qual que é o atributo? O preceito, os preceitos do Senhor são retos. Interessante que reto aqui significa estar alinhado ao caminho. As doutrinas estão alinhadas com o caminho. Quem se denomina o caminho? João 14:6 diz que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus dizendo: eu sou o caminho. As doutrinas do Senhor estão alinhadas com o caminho. As doutrinas do Senhor estão alinhadas com o próprio Cristo. E é isso que Ele comunicou a cada um de nós. E o benefício? Alegram o coração. Essas doutrinas, alinhadas com Cristo, alegram o coração. Se buscamos verdadeira alegria, devemos seguir esse caminho. Estar em paz com Deus traz uma profunda alegria ao coração e a consciência de que caminhamos ao lado do Senhor. E isso traz paz e tranquilidade. Quem de nós gostaria de verdadeiramente ser feliz? Se eu perguntasse isso, acho que todo mundo levantaria a mão. Eu gostaria de ser feliz. Talvez se eu perguntasse, você é feliz de verdade? E a felicidade, meus irmãos, de verdadeira, não passa pelo fato de eu ter aquilo que eu tanto almejo. Porque o dia que eu comprar aquela coisa, eu estarei feliz. No dia que eu fizer aquela viagem, eu serei feliz. Eu morrerei se eu não tiver filhos. Eu coloco toda a minha esperança, toda a minha alegria. Meus irmãos, eu estou falando de alegria verdadeira. Alegria verdadeira não leva em consideração o fato de que temos saúde ou não, de que temos comida na mesa ou não, e é muito triste não ter, deve ser, graças a Deus eu não sei o que é isso ainda, espero nunca saber, mas a gente não subestima a dor do próximo. Temos que ter empatia, mas a verdade continua sendo verdade, e dizer isso não significa falta de empatia. Quando o nosso coração entende a palavra do Senhor e vive de acordo com a palavra, há alegria em nós. Eu sou um homem, uma mulher, um idoso, uma criança, humilde, simples, ou ainda que abastado, mas o coração está ligado no Senhor. Eu sei que aquele trabalho que eu faço, aquela obra que eu faço, se eu estou servindo aqui na igreja, em alguma área da igreja, ou se eu sirvo a igreja, estando fora da igreja, fazendo um ministério fora daqui, eu sei que eu estou em paz com Deus, porque eu estou alinhado com a vontade do Senhor. O contrário disso também é muito verdadeiro. Você pode estar fazendo algo, ganhando rios de dinheiro,
tendo prazeres dessa terra gigantescos, algo que talvez os olhos cobissem, mas o coração estará triste se você não estiver alinhado com a vontade de Deus. O meu filho quer fazer medicina porque ele quer ganhar dinheiro. A minha filha quer ser tal profissão porque ela vai ganhar dinheiro. Pergunte depois se há alegria plena, se não tiver uma consciência de que eu faço o que eu faço para a glória de Deus e para o serviço do reino. Não haverá. E um abismo chama outro abismo. Uma vez entrando pelo caminho humano, um abismo chamará outro abismo. E se queremos não dar espaço para depressões em nossas vidas, alinhemos o nosso coração, alinhemos a nossa mente com a vontade do Senhor. Isso traz senso de existência. Lembra do Dr. Steve, como eu comentei no começo? Ele não era um homem temente a Deus, ele não conhecia a palavra, ele não nutria nenhuma fé. Mas ele sabia, lá no fundo do coração dele, porque certa vez o irmão do passado disse que há no coração de todo homem uma centelha de Deus. Ele fazia abortos para ganhar vida. E aquela consciência de culpa foi boa porque o alertou. Mas note, a consciência de culpa que me alerta, que te alerta, não é suficiente para apontar qual é o caminho correto. É como se fosse um sinal de pare. Parei. A pergunta vem, para onde eu vou? Se não for na palavra, essa resposta não será respondida. Somente a Bíblia indica este caminho. Quarto conjunto de título, atributo e benefício está na parte 8b. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A Escritura contém mandamentos divinos. E mandamento, meus irmãos, não são meras sugestões. A Bíblia não é um menu onde você abre, olha e fala assim, esse aqui sim, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui sim. Não é isso. A palavra do Senhor contém mandamentos divinos, que são princípios estabelecidos que exigem obediência e submissão dos cristãos. O atributo, a lei é pura. E pura aqui não é puramente no sentido de isenta de pecados, como eu já disse, ela é isenta de pecados, mas significa que ela é clara, ela é transparente. Aí você fala assim, mas não é bem assim. Com o agir do Espírito Santo, nós somos capazes de ler a palavra e entender. O Senhor Jesus falava através de parábola, para que aqueles que não tinham o Espírito não pudessem compreender. Se queremos entender a Bíblia, temos que orar a Deus, pedir sabedoria vinda do alto, para que possamos de fato compreender esse texto que pode mudar a minha e a sua vida. E o benefício, ela ilumina os olhos. A Bíblia é um conjunto de mandamentos claros que trazem luz ao entendimento, revelando o que jamais enxergaríamos sem ela. Ela nos mostra quem realmente somos, nós somos falhos. E como deveríamos ser justos, e como trilhar o caminho para viver de acordo com esse ideal. Precisamos desenvolver um profundo desejo pelas Escrituras, alimentando-nos dela com leitura diária e memorizando os seus versículos. Prática que foi deixada de lado, meus irmãos. Isso nos leva ao quinto conjunto, que está na parte 9a. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O temor do Senhor é o título aqui, e a palavra nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temos que ter temor, e a própria palavra nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas ainda cabe uma pergunta, o que é sabedoria? Eu li uma série de livros, eu sou muito sábio. É isso? Não é. Sabedoria é a capacidade de colocar em prática todos os conhecimentos lidos e adquiridos. Leia livros, aprenda, escute sermões, pregações, palestras. Existe muita munição disponível hoje. Mas sabe quando você e eu seremos sábios? Quando buscarmos colocar em prática
toda essa bagagem teórica que é lida. Senão nós morreremos, teólogos, teóricos, meninos na fé, jovens imaturos na fé, porque não buscamos colocar em prática. Atributo é límpido, ou seja, puro, sem corrupção, sem engano, sem mistura com o mal, em contraste com o temor humano que pode ser supersticioso ou egoísta, ou seja, não é poluído por motivações erradas. Muitas vezes, até o nosso temor do Senhor, puramente baseado em nós, pode ser recheado de superstição ou egoísmo. Ou quantas vezes não ouvimos falar assim, alguém precisa de ajuda, a gente fala, ou alguém pode dizer assim, eu vou lá ajudar. Por quê? Porque é um irmão, é um semelhante, alguém que precisa. Não, vai que eu preciso um dia. É como se fizer alguma boa prática, eu estou investindo numa poupança que um dia há de voltar para mim de alguma forma. Superstição, não temor. E o benefício? A palavra do Senhor é eterna, verdadeira, e nela não há contaminação ou erro. Ela é um porto seguro para nossas vidas. E, novamente, em um mundo onde verdades humanas se alteram com o tempo, a palavra de Deus permanece imutável. Lá no Salmo 19 diz assim, para sempre, ó Deus, a tua palavra está firmada nos céus. Isso nos leva, então, ao nosso sexto e último conjunto aqui, que está na parte 9b. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. A Escritura, como título, as Escrituras revelam Deus como sendo um juiz soberano sobre tudo e sobre todos. As Escrituras, contêm os vereditos de Deus e nos apresentam, então, as suas decisões divinas. Se deseja saber tudo o que Deus pensa sobre determinado assunto, leia a palavra do Senhor. Claro que ela não está ali como um guia, como uma enciclopédia, que eu acho por palavra-chave. Não é isso. Mas os princípios por trás de toda a situação humana, há respaldo, há texto bíblico que nos indica o que Deus acha daquela situação. E atributo, esses juízos de Deus, eles são verdadeiros. Lá na segunda carta de João, lemos sobre o poder da verdade, reforçando que a Bíblia é verdadeira, como Jesus disse, lá em João 8, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e ainda conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Infelizmente, esse texto, meus irmãos, foi muito usado no nosso país há pouco tempo, de uma maneira muito equivocada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não diz respeito somente a conhecer uma verdade de um fato humano e terreno que vai me trazer liberdade humana e terreno. Esse texto vai muito além disso. Quem é a verdade? Cristo é a verdade. Conheça a Cristo e você será liberto. Liberto de quê? Para onde eu estou indo? Eu estaria indo para o inferno se não fosse Cristo na minha vida. Nós estaríamos todos indo enfileirados rumo àquilo que nós merecemos. O salário do pecado é a morte, a palavra também diz. Se já nascemos mortos de delitos e pecados, se caminhamos de acordo com esse... O que é o salário da morte? É o benefício, é o prêmio de certo. Eu trabalho, logo meu prêmio é o salário. Eu peco, logo meu prêmio é a morte. Isso eu já nasci contaminado por esse pecado. O meu prêmio natural seria padecer eternamente no inferno. Conheci a Cristo, criei na obra, entendi tudo o que Cristo fez na cruz do Calvário. Esse benefício foi a mim estendido, e agora eu sou livre de pagar o preço da condenação eterna dos meus pecados. Isso é o que é dito em João 8. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. Isso representa uma justiça abrangente que impacta todas as áreas de nossa vida, ou seja, viver em obediência à palavra de Deus
nos transforma, trazendo uma justiça que permeia toda a nossa existência. E isso, meus irmãos, é uma outra definição. Quando eu entendo os juízos do Senhor Deus e coloco em prática na minha vida, além de estar sendo um homem, uma mulher sábio, eu também estou agindo com piedade. Talvez se eu perguntasse para você assim, o que é ser piedoso? Talvez o que nós responderíamos fosse algo como uma descrição de um estereótipo. Aquele que fala docemente, uma oração repleta de lágrimas, um falar meio melancólico. E eu não estou criticando nada disso. Eu estou dizendo que nós, muitas vezes, chamamos de piedade estereótipos humanos. Sendo que na palavra de Deus, piedade é colocar em prática a verdade do Senhor permeando todas as áreas da minha vida. Que tipo de profissional você é? O que você faz quando não tem ninguém te observando no seu trabalho? Qual é a qualidade do serviço que você presta à sua comunidade? Eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu sou o gari da rua, não importa. Eu sou presbítero, diácono da igreja. O que você faz? O que passa na sua mente e no seu coração numa segunda-feira à tarde, quando não tem ninguém te observando? Como que você é conhecido pelos negócios que você faz? Como que a sua personalidade é conhecida? Iracundo? Pavio curto? Remete ao caráter do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, estou esticando um pouco mais na parte da piedade. Observemos os juízos do Senhor. E menciono uma história. Se o título fala que Deus é o nosso juiz soberano, esses juízos são justos e verdadeiros. Isso nos lembra o que está lá em Daniel 5, quando o rei Belsazar viu Amão escrevendo na parede as palavras Mene, Mene, Tekel e Parsim, que significa, foste pesado na balança e achado em falta, e teu reino será dividido entre os medos e persas. O Senhor a todos nós vê, e a todos nós julga. Nós podemos aprovar as obras uns dos outros, como irmãos, como os cúmplices no erro, mas o Senhor olha e mede todas elas. Isso nos leva à conclusão. É fundamental retornarmos às Escrituras e nos submetermos a ela. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é nossa regra de fé e de prática, meus irmãos. Sabemos disso, mas não podemos deixar de falar dessas coisas. Nossos irmãos do passado gastavam bastante tempo na leitura e na meditação da palavra. Com o passar do tempo, nós fomos mudando a nossa agenda, fomos enchendo a nossa agenda de uma série de situações, de compromissos, que são lícitos, eu não critico os compromissos por si só, mas temos que ter um olhar claro de que a agenda que nós escolhemos para nós, muitas vezes, tem nos separado, distanciado da leitura da palavra. O tempo tem passado, temos cada vez mais tido essa abstenção da leitura, nos distanciado dela. Por muitas vezes eu abro a Bíblia no domingo na igreja, uma vez ou outra em casa na semana, e aquela pergunta vem, aonde está, aonde foi parar a minha Bíblia? Saio correndo e venho para a igreja, como um sinônimo ou um indicativo para mim mesmo, que talvez eu não toquei muito nela no longo da semana. E qual é o problema disso? A nossa sociedade, em geral, tem se tornado doente. Não é à toa que uma série de problemas psicológicos tem aflorado. Começa na cabeça e aflora pelo corpo das pessoas, a gente não percebe isso. Nós somos um ser só. Nós somos alma e somos matéria. Nós não estamos alimentando a nossa alma com a leitura da palavra. Isso tem transparecido, redundado na parte física do nosso corpo, e a nossa mente e o nosso coração têm agonizado, porque a leitura da palavra não tem sido feita. Ler a palavra não é uma superstição, eu tenho que ler porque alguém disse, ela alimenta a minha alma, e nós não podemos
nos esquecer disso. E eu questiono, quanto tempo você tem passado semanalmente lendo a palavra do Senhor? A palavra do Senhor, a Bíblia, como nós conhecemos, de capa a capa, é tudo o que Deus quis revelar a nós. Tudo que um pregador precisa trazer para o povo de Deus está contido na Bíblia. Não significa que nós não podemos ler livros de apoio, de novo eu reforço isso, não é isso. Podemos, devemos, mas um pregador prega o que está na palavra. Qualquer nova revelação ou revelação complementar não é proveniente do Senhor. Essa é a revelação especial que Deus quis que nós soubéssemos dele, a vontade dele foi registrada e está aqui. E sabe uma grande diferença que a Bíblia tem frente a outros livros? Ela é o único livro que o autor se faz presente quanto você o lê. Eu vou repetir. A Bíblia é o único livro que o autor se faz presente quando você o lê. Quer passar mais tempo com o Senhor Jesus? Leia mais a sua palavra. Se você diz que ama Cristo, não lê a palavra, não gasta tempo desfrutando de sua companhia, eu te convido a de fato rever as bases de sua fé. Lembra da história lá do começo? Dr. Steve? Domingo ele entrou, ganhou aquela Bíblia e saiu. Ele saiu dali no domingo e o pastor não marcou data para que ele voltasse. Deu a Bíblia e disse, leia João, quando souber quem é Cristo que ele fez, você volta. Na quarta-feira ele ligou de volta para o pastor. Eu queria marcar um novo horário, quando que a gente pode se encontrar de novo? E já no domingo, 7 dias depois, eles iriam se encontrar então. Primeira lição aqui dessa história real contada. Quem agoniza não espera. Quem agoniza não espera. Ah, minha vida está difícil, precisa mudar. Não espere. Leia a palavra e haja imediatamente. Bom, eu volto aqui para a história. Então ele entrou no gabinete, sentou com a Bíblia embaixo da mão e disse, eu sei quem ele é. Me conte, Jesus é Deus. Aí o pastor olhou para ele e falou assim, como assim? Você passou a vida inteira sem crer numa coisa e agora já está me dizendo isso? Como é que você chegou a essa conclusão? E ele falou, eu sou um cientista, ele era um médico, eu só creio nas coisas quando eu vejo as evidências para aquilo que está acontecendo. E eu vi nesse texto que ninguém poderia ter dito o que ele disse e ninguém poderia ter feito o que ele fez se ele não fosse verdadeiramente Deus. E aí o pastor ficou surpreso, porque essa é a tese do livro de João. Creiam em mim pelas minhas palavras e obras. Aquele homem abriu o coração e recebeu a mensagem e estava agora vibrando. E o Steve disse assim, sabe o que mais ele fez? Ele ressuscitou. O pastor olhou para ele, e aí eu abro outro parênteses aqui. Os elementos básicos do Evangelho, para nós, são, desculpa a redundância, são básicos. Mas o básico precisa ser dito. O Evangelho puro e simples precisa ser pregado. Jesus nasceu, se fez homem, viveu, foi crucificado, ressuscitou e vive à destra de Deus Pai. E aí o pastor falou para ele, sim, é verdade, ele ressuscitou, mas o que isso significa para você? Aí ele disse assim, significa que ele morreu pelos meus pecados. Ele não apenas leu João, como ele entendeu, ele continuou lendo e leu também Romanos. E aí ele continuou. Olha, pastor, eu pedi as contas naquela clínica que eu trabalhava, eu terminei com aquela minha namorada, e eu convidei a minha ex-esposa para vir aqui na igreja essa noite. Tudo isso em 7 dias. Juntamente com mudar a fé deste homem, a Bíblia foi suficiente para mudar o seu relacionamento conjugal e o exercício da sua profissão. Ou seja, a forma como ele passou a ver a eternidade, ao mesmo tempo o mundo onde vive, foram alteradas. A palavra de Deus, meus irmãos, é como uma espada de 2 gumes, que sob a ação do Espírito Santo,
pode penetrar no mais profundo, endurecido coração e transformá-lo por completo. Ela é tão poderosa e abrangente que consegue alcançar o íntimo do ser humano, gerando uma mudança profunda no seu interior. E sabe qual é a parte boa, meus irmãos, de toda essa afirmação que eu estou fazendo aqui? É porque há esperança para mim e para você. O nosso maravilhoso Deus, como eu disse, se faz presente na leitura da palavra. O seu Santo Espírito ministra ao nosso coração enquanto nós a lemos. E sim, é verdade que nós somos alertados pela culpa do pecado, mas muito, muito maior do que isso. Ele também faz transbordar a sua palavra quando fala conosco, faz transbordar a sua paz em nós quando fala conosco. Almeja a paz? A paz que excede todo entendimento só é alcançada em Cristo pela palavra. Em Josué 1:8, diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Leia a palavra. Creia na divindade de Cristo. Receba o teu Santo Espírito, meus irmãos, e comecemos a desfrutar, desde agora, da bendita companhia do eterno Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.